Começou tudo quando eu estava dando aula de antropologia cultural e entrei na parte de religião. Então, religião, todo o budismo, e me apaixonei pela Índia, que já gostava da Índia. Então, eu comecei a estudar, tive um professor, fiquei 15 anos com ele, e me formei com ele, professora. Em 1973 eu fiz uma viagem à Índia, porque queria ver como é que é realmente o estudo sobre yoga, não é? Porque yoga, além de ser uma filosofia muito bonita, é também uma ciência. Então, baseado nisso, eu fui de dias em dias, de estudo em estudo, e naquela época que eu entrei nesse interesse, só tinha um professor de yoga que tinha um livro, Caio Miranda. Ele era militar e tinha 2 filhas que também davam yoga. Aí depois dele, que foi o primeiro livro que apareceu de yoga brasileiro, e aí já começou os outros professores, o professor Hermógenes, o professor Vayu-Ananda, que eu fiquei com ele muito tempo. Então, o francês Jean-Pierre Bastiu. Então, todos esses professores estavam, então, dando yoga. E eu fiquei com o Vayu-Ananda, ele era argentino. E assim que eu vi, me aconteceu uma coisa muito interessante. Eu entrei na aula, para entrar na aula tinha assim, a parte de escrituração, essas coisas, depois tinha a sala de aula. Quando eu dei assim, um retrato desse tamanho do Ramana, Sri Bhagavan Ramana Mahari, meu mestre até hoje. Aí eu olhei para ele e disse, bom, daqui eu não saio. E fiquei lá 15 anos. Só saí para ir para Brasília. Brasília cheguei em 74. E lá não conhecia ninguém, mas eu fui com a ordem do meu professor de abrir uma academia. Que eu estava em condições de abrir uma academia. Então eu fiquei esperando passar um tempo, mas aí o meu companheiro disse, não, vamos ver isso agora. E fomos de sala em sala, andando aquilo tudo, não conhecemos ninguém, né? Estamos chegados aquele dia. Aí, no outro dia, ele comprou o jornal e disse, olha aqui, esse aqui, é perto aqui. Ele disse, eu não estou interessada em mais. Não, mas só esse. Eu disse, bom, tá bem, só esse, não vou mais. Chegamos lá, o dono estava fechando a porta e perguntando, senhor, que é o dono aí de cima dele. Aí logo abriu a porta e nós subimos uma escada e ele mostrou a salão, uma beleza de salão, com 2 janelas grandes e 2 banheiros, muito bom. Aí nós perguntando o que precisava para alugar, né, aquela sala. 2 avalistas. Aí eu disse, bom, mas nós chegamos ontem de noite. Ele disse, bom, então, aí o meu companheiro disse, eu posso ser avalista? Pode, mas ele é um só, ele queria 2. Então eu disse, que pena, eu queria fazer daqui um bom salão de yoga. É para yoga? Eu digo, é. Então vamos fazer o seguinte, a senhora só paga a pintura. Eu digo, tá bem, quanto é a pintura? R$3.000. Eu não tinha essa coisa.
Eu ganhava 1.500 no ministério, né? Aí eu disse, tá bom, eu aguentei firme, tá bom, então nós vamos ficar com ela. Deu a chave para mim, comecei a fazer as coisas lá dentro. E depois um dia eu saí do meu serviço era bem no centro da cidade. Não era lá perto dos ministérios, era uma sala no outro edifício. Então eu passei assim, andando, depois tinha que dar a volta assim, eu dei a volta, que era cedo, né? Cedo, e fui ver uma loteria, estava escrito assim, Carneiro. Eu digo, sabe, entrei, comprei, saiu os 3 mil, direitinho, 3 mil. Aí minha companhia, por que você não comprou tudo? Eu digo, eu ia saber que ia. Eu fui uma das primeiras que deu esse tipo de yoga, porque eu dou yoga terapia, né? Isso foi muito falado, e eu dava para gestante, eu dava para criança. Então o outro professor Coutinho, que era o senhor de idade, era professor de yoga, quando viu dar essas coisas todas, ele veio falar comigo para brigar comigo. Ele disse, não sabe que gestante não pode fazer yoga? Porque não. E eu mostrei a ele que podia. Ele ficou quieto. E criança? Criança não pode se concentrar. Como é que a senhora quer? Faça isso. Eu digo, faço bem. No fim de alguns tempos, depois que ele ficou meu amigo, eu fui lá onde ele trabalhava, a academia dele, senhoras e crianças. O primeiro livro, eu estava estudando muito em outros livros, outras coisas, e chegou um ponto de não, eu tenho que ir à Índia para ver se tudo isso é verdade. Aí fui para a Índia. Quando eu voltei, eu disse, não, eu vou escrever um livro. Tudo sobre o que eu vi, que eu aprendi lá, porque lá tirei um curso, né, de Vedanta e de sânscrito. E depois então eu vim para fazer o livro. Mas ele é tão difícil, estava tão difícil que eu parei de jogar. Por quê? Porque eu achei difícil, eu estava fazendo uma coisa muito minuciosa, e eu estava achando que não podia mais fazer. Aí eu recebo uma ré me avisando, continue o seu livro que nós vamos ajudar. Com essa ajuda é boa, recebeu, né? Uma mensagem. Mensagem. Aí, em um mês estava pronto o livro, todinho. Primeiro, eu dividi o livro em muitas partes, porque como é uma filosofia, eu entrei em toda a filosofia. Depois da filosofia, eu falei sobre a parte física, fisiológica, e aí parte da ciência, entrei na ciência. Então ficou dois, vários. Depois disso, eu fui fazendo as posturas e dizendo os músculos que entravam naquela costura. Tem um capítulo só de trabalhos do corpo e tudo. Depois eu comecei dividir o livro, posturas sentadas, posturas deitadas, posturas em pé. Fui fazendo o livro. Então é assim, é técnica, como pode fazer. Depois embaixo eu vi que tem livro que se faz, tem postura que se faz só uma vez, não pode fazer mais. Esse livro, alongamento. E outra coisa, por que eu escrevi esse livro? Porque chegaram 2 pessoas, 2 senhoras na minha academia,
e perguntando sobre como era yoga, o que eu fazia, como é que eu fazia. E eu estava explicando, e teve uma que estava quieta e a outra estava falando, ai que bom, acho que eu vou fazer. Você não quer fazer? Disse para a outra. A outra disse, eu não, eu vou fazer alongamento. Eu com meu botão, que mulher burra, né? Quer melhor alongamento do que o yoga? Que faz com respiração, faz com tudo. Aí eu fiz o segundo livro. Que a gente vê o que é a Índia, e que é horrível aquela parte. Eu escrevi tudo que vi, porque nessa época eu era antropóloga, né? Quando eu falo, o olhar é diferente. Aí comecei a escrever, e tudo, os lugares que eu fui, o que tinha, né? Os ensinamentos, eu tirei curso e visitei o hospital só de yoga com o doutor. Era um doutor de coração. Nesse dia que eu fui, era um dia de feriado, então não tinha movimento lá. Então ele aproveitou para me mostrar tudo o que fazia, que eles faziam lá, o trabalho deles. Seguinte, eu estava lá no ashram, né? E assim, 5 horas da manhã, está todo mundo dormindo, aquele silêncio, eu saí para andar, porque a gente ia toda a vida, batia na China, né? Então eu fui andando assim, mas tão bom, me sentindo tão bem. Aí eu vi uma casinha branquinha toda fechada e com uma calçada larga, assim, toda em volta. Eu olhei para um lado, olhei para outro, olhei para a casinha, não vi ninguém, sentei naquela meditação. Não sei o que aconteceu para mim. Eu não sei o que aconteceu. A partir de certo momento, comecei a ter uma sensação muito estranha. Tudo havia desaparecido. Agora eu fazia parte de uma nova dimensão. Mas, no entanto, eu estava contida em tudo que estava em minha volta. Aí eu escrevi: ó Deus, achei a Ti, nas coisas mais simples da vida, no barulho do Ganges sagrado, que corre majestoso, sinuoso, através de milênios. Ó Deus, achei a Ti nas coisas mais simples da vida, no vento que toca as folhas das árvores. Sinto no seu farfalhar poético uma canção de vibração de amor. Ó Deus, achei a Ti nas coisas mais simples da vida. Na voz da natureza, Tu falaste comigo, no canto do pássaro, no mugido da vaca. Ó Deus, encontrei a Ti, e na imponência dos Himalaia. Ó Deus, encontrei a Ti nas coisas mais simples da vida, nas cores do sol, nas águas verdes dos rios, nas árvores dolentes batidas pelo vento, nas penas dos pássaros, nos macacos agitados, ágeis e alegres. Ó Deus, encontrei a Ti aqui no sopé do Himalaia, nas margens do Ganges, e muito obrigada por abrir meu coração para Ti. Tu e eu agora somos um. Eu choro de amor e emoção por estarmos juntos e unidos para sempre.
모르고 기다리니 떠나가란 말야. 보고 싶다 보고 싶다 이런 내가 미워질 만큼 울고 싶다. 내게